Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui de volta trazendo mais uma palavra de Deus para nossos corações. Hoje eu quero aqui responder uma pergunta, que me fizeram aqui esta pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta é o seguinte: como eram os gigantes citados na Bíblia? Eram descendentes de demônio? Esta é a pergunta. E nós vamos estar aqui respondendo ao amigo aí que fez essa pergunta, né? Ele falou que na Bíblia é citada aí muitas vezes a existência de gigantes na terra. Aí deu aqui um exemplo, né, de Gênesis capítulo 6, versículo 4. Aí ele fala que gostaria de compreender melhor se temos como saber detalhes sobre esses gigantes, como eles eram e a altura, né, eles tinham, se eram a altura que eles tinham, se eram pessoas mesmo, pois muitos dizem que poderia ser demônios. Caro amigo e amiga, você que está chegando aí pela primeira vez nesse canal, já se inscreva, deixa aí o seu like, seu comentário é muito importante para nós. E vamos aqui estar respondendo, né? Essa menção na Bíblia, amados, de gigante desperta muito a imaginação das pessoas e acaba por trazer muitas interpretações fantasiosas sobre isso, né? Vamos aqui junto analisar com profundidade, né, bíblica essas menções que tira conclusões aí e tirar essas conclusões, né, apoiadas na palavra de Deus. Tudo que a gente for fazer ou pesquisar tem que ser apoiado pela palavra de Deus. Quem eram os gigantes na Bíblia? A primeira menção de gigantes na Bíblia é feita em Gênesis capítulo 6, versículo 4, que diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. A palavra hebraica aqui é Néfil, que significa literalmente gigantes, por causa de toda uma interpretação incorreta de Gênesis capítulo 6, versículo 4. Muitos acham, né, até hoje, que esses gigantes seriam demônios ou filhos de demônios com mulheres, mas isso é totalmente descabido. E segundo, os gigantes mencionados na Bíblia eram pessoas como qualquer um de nós, porém tinham uma característica especial, que era ter uma estatura que sobressaía da média. Veja, por exemplo, a segunda menção sobre gigantes na Bíblia, quando os espiões foram enviados por Moisés para ver quem era, né, como era a terra de Canaã. Isso está lá em Números, capítulo 13, versículo 33, que diz assim: também vimos ali gigantes, né, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também, né, o éramos aos seus olhos. Então, amados, observe que Moisés, na sua descrição, aponta que os filhos de Anak, também chamados de Anakim, eram descendentes de gigantes, ou seja, um povo, né, pessoas de carne e osso, existente ali naquela terra de Canaã, que tinha essa característica de serem bem altos e meterem medo em pessoas. Em terceiro lugar, mas será que temos como saber alguma característica detalhada desses gigantes? A Bíblia nos cita um desses homens de grande estatura, que nos ajuda a traçar algum detalhamento aí sobre isso. É o famoso Golias, que era descrito com muitos detalhes, justamente para ampliar ainda mais a vitória do pequeno Davi sobre ele. Vejamos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, fala assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, era um homem, tá? Não era um demônio, como de Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, certo? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Esses 6 côvados mais 1 palmo equivale a aproximadamente 2,90 m, né? Para você ter uma ideia, o teto da sua casa provavelmente tinha 3 metros de altura, que é o comum, né? Então, imagine um homem do tamanho do teto de sua casa, né? De fato, bem alto, não é verdade? E em quarto lugar, além da grande altura, esses gigantes eram bem fortes. Sobre Golias, a Bíblia diz que ele usava uma couraça que pesava 60 quilos.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 5. Além disso, a ponta de ferro de sua lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Primeiro de Samuel, capítulo 17, versículo 7. Fora as outras partes, né, de sua armadura, de fato, né, coisas pesadas que só um gigante conseguiria carregar. Daí entendemos o modo que as pessoas tinham, o medo que as pessoas tinham dele, na verdade, ao ponto do exército de Israel temê-lo, como está escrito em 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 11. E, em quinto lugar, sendo assim, não existe, certo, qualquer argumento que possa enquadrar os gigantes na Bíblia como demônios ou coisa do tipo, né? Eram pessoas mesmo que tinham características diferentes da maioria, o que fazia com que elas fossem temidas e também muitas visadas aí, muito visado. O que fez com que muitas lendas sem fundamento surgissem aí em torno disso. Mas como podemos ver a história de Golias, apesar de grandes e fortes, eram de carne e osso como nós. Golias morreu perante Davi, então se vê que não era um demônio, demônio é espírito. Então Davi matou Golias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está explicado aí que não eram demônio, era gente de carne e ossos. Tem pessoas que acham que eram os filhos dos homens, como a Bíblia diz, né, casados com o filho de Deus, e eles têm isso aí como filho de homem, como se fossem os demônios. O demônio não é filho de homens. Ouça isso no nome de Jesus. Então aqui Davi, esses gigantes, eles eram e são homens de carne e ossos, né? Porque a gente vê que Davi matou ele, ainda arrancou a cabeça dele e levou para Saul. Então, era homem de carne e osso, amém? Não era um demônio. Que Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Espero ter aí respondido, né, a pergunta aí do ouvinte aí, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz